Olha, os causos de hoje são daqueles que só quem viveu na roça sabe que é verdade pura. Mas antes, me faz um favor, dá um confere se você está inscrito. Muita gente acompanha a nossa roda de causos todo dia, mas esquece de se inscrever e a sua inscrição ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e me diz aí, de que cidade você é e que horas são agora? Comentou? Então bora pros causos. Viver em Porto Velho no final da década de 90 exigia uma espécie de acordo silencioso com a natureza, uma compreensão tácita de que nós éramos apenas hóspedes temporários numa terra que pertencia de fato à floresta e aos rios. O Rio Madeira, com suas águas cor de café com leite, densas e carregadas de sedimentos que desciam dos Andes, nunca foi para mim apenas um corpo d'água ou uma rota comercial. Ele era uma entidade viva, pulsante, uma artéria barrenta que cortava o coração de Rondônia e ditava o ritmo da nossa respiração. Em 1998, a crise econômica mordia a carne de quem vivia do trabalho braçal, e eu, Anselmo Ribeiro, encontrava no barranco do rio o complemento para a mesa que o salário de servente de pedreiro não conseguia cobrir. A pescaria de barranco não é esporte, é necessidade e paciência. É ficar horas sob um sol que parece pesar toneladas sobre os ombros, sentindo o suor escorrer pelas costas e se misturar à poeira da estrada. Eu tinha meu ponto secreto, uma curva de rio afastada da movimentação do porto e das dragas de garimpo, um lugar onde a mata de várzea ainda beijava a água, e as raízes expostas das árvores formavam arquibancadas naturais na argila escorregadia. Naquela terça-feira específica, o calor estava insuportável, um mormaço úmido que fazia o ar parecer sólido, difícil de tragar. O céu estava daquele azul pálido, quase branco, sem uma nuvem para dar trégua, e o rio corria pesado, silencioso na superfície, mas violento na correnteza profunda. Eu desci o barranco com cuidado, fincando o calcanhar na terra vermelha para não escorregar, carregando meu equipamento simples, uma vara de bambu, um carretel de linha grossa e uma lata com iscas. A solidão ali era absoluta. O único som era o das cigarras, que naquele dia cantavam com uma estridência metálica, e o ocasional bater de água de algum peixe caçando na superfície. Eu me acomodei numa raiz grossa de sumaúma que avançava sobre o rio, preparei a isca com a mecânica automática de quem faz isso há anos e lancei a linha na água turva. A chumbada tocou a superfície e afundou rápido, levada pela força da água em direção ao poço fundo que eu sabia existir ali. Acendi um cigarro de palha para espantar os borrachudos e esperei, olhando para o horizonte líquido, pensando nas contas atrasadas e na febre da minha filha mais nova. A vida parecia suspensa naquele mormaço, estática, como se o tempo tivesse a consistência da lama que sujava minhas botas. A primeira indicação de que aquele dia não terminaria como os outros não veio de um puxão violento na linha, daqueles que fazem o coração do pescador disparar com a promessa de um tambaque ou de uma pirarara. Foi o oposto. A linha, que estava tensa pela correnteza, de repente pesou. Não foi o peso vivo de um peixe brigando, cabeceando para o fundo ou correndo para a galhada. Foi um peso morto, inerte, como se eu tivesse enganchado num tronco submerso que descia o rio, o que chamamos por aqui de pau deitado. Eu praguejei baixinho, frustrado com a possibilidade de perder o anzol e a chumbada, materiais que custavam dinheiro. Comecei a recolher a linha devagar, testando a resistência, tentando trabalhar o enrosco para ver se soltava. Mas o peso cedeu. O que quer que estivesse na ponta da linha não estava preso no fundo. Estava solto, mas era absurdamente pesado, arrastando-se pela lama do leito do rio. Eu continuei puxando, sentindo a linha de nylon queimar a ponta dos meus dedos, o esforço fazendo os músculos do meu antebraço tremerem. A lógica me dizia que era lixo. O Madeira, infelizmente,
É o lixeiro do mundo para muita gente. Pneus, sacos de entulho, até móveis velhos a gente pescava de vez em quando. Eu visualizava mentalmente um pneu cheio de areia ou um galho encharcado, racionalizando cada centímetro de linha recuperada. O sol batia no meu rosto, o suor pingava do nariz e eu só queria tirar aquilo da água, cortar a linha se fosse preciso e ir embora. A pescaria já estava estragada. Quando o objeto finalmente rompeu a superfície da água barrenta, a uns 5 metros de onde eu estava, a decepção inicial se transformou numa confusão gelada. Não era um tronco, era um volume arredondado, coberto de lodo e algas escuras. Com um último esforço, arrastei a coisa para a parte seca do barro, sentindo o cheiro de água podre que subiu junto com ela. Era um saco de estopa antigo, daqueles de aniagem grossa usados para transportar café ou castanha. Mas o tecido estava escurecido, enegrecido pelo tempo de submersão. O que me fez parar com a mão ainda segurando a linha tesa foi o modo como ele estava fechado. Não havia um nó de corda ou barbante. A boca do saco tinha sido costurada grosseiramente com arame, um arame grosso e enferrujado que perfurava o tecido em pontos irregulares, como se tivesse sido fechado com pressa e raiva. Eu fiquei ali, em pé na raiz da sumaúma, olhando para aquele objeto disforme deitado na lama, pingando água barrenta. A racionalidade, aquela voz teimosa que tenta nos manter sãos, sugeriu coisas horríveis, mas mundanas. Pensei que alguém tivesse afogado uma ninhada de animais indesejados, uma crueldade comum na roça. Ou, num pensamento mais sombrio que fez meu estômago revirar, que aquilo poderia conter restos de um crime. O silêncio ao meu redor mudou de textura. As cigarras que antes ensurdeciam calaram-se abruptamente, como se uma chave tivesse sido desligada. O vento parou. A água do rio, sempre agitada, parecia ter se acalmado naquele remanso, transformando-se num espelho de óleo sujo. Eu sabia que devia cortar a linha. Minha faca estava no cinto. Era só cortar e chutar aquilo de volta para a correnteza, deixar que o rio levasse o problema para longe, para o Amazonas, para o mar, para o esquecimento. Mas a curiosidade humana é uma armadilha fatal. Eu desci da raiz e pisei na lama fofa, aproximando-me do saco. Foi quando o cheiro me atingiu de verdade. Não era cheiro de decomposição comum, de carniça inchada. Era um cheiro químico e orgânico ao mesmo tempo. Cheiro de piche, de óleo queimado misturado com peixe fermentado e algo adocicado, nauseante, que lembrava formol. Eu me agachei, a faca na mão, hesitante. E então o saco se moveu. Não foi um movimento de algo que rola por causa do declive. Foi uma convulsão interna. Algo dentro da estopa empurrou o tecido para fora, esticando a trama encharcada. Eu ouvi um som vindo de dentro, abafado pela aniagem molhada. Não era um gemido nem um choro. Era o som do arame roçando. O arame que costurava a boca do saco rangeu, o metal enferrujado gritando contra o metal, como dentes sendo moídos. O saco se contorceu novamente, mais forte dessa vez. E eu vi um líquido escuro, muito mais escuro que a água do rio, começar a escorrer pelos furos onde o arame passava. Era uma água negra, viscosa, parecida com tinta ou sangue coagulado, que manchava a lama vermelha de preto. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta, aquele pânico primal que faz os pelos do braço levantarem. Eu recuei 2 passos, escorregando na argila. Aquilo não era um animal. Nenhum animal sobreviveria fechado daquele jeito debaixo d'água. A mancha negra se espalhou ao redor do saco e o cheiro piorou, tornando-se quase insuportável, fazendo meus olhos lacrimejarem. O arame cedeu com um estalo seco, rompendo o tecido podre. A boca do saco se abriu, não como algo que é desatado, mas como uma ferida que se rasga. E de dentro daquela escuridão úmida,
surgiu uma mão, ou o que parecia ser uma mão. Eram dedos longos, pálidos, inchados pela água, sem unhas, com a pele translúcida e gelatinosa, membranas cinzentas entre as falanges. Aquela garra agarrou a lama com uma força desesperada, cravando-se fundo no barro. Eu paralisei. O terror tem essa capacidade de nos transformar em estátuas de carne. Eu queria correr, mas meus pés pareciam pregados no chão. A criatura começou a se arrastar para fora da estopa. Primeiro os braços, deformados e sem ossos aparentes, depois a cabeça. Deus, a cabeça. Era uma massa inchada, redonda e lisa, sem cabelos, com a pele da cor de peixe morto que boia há dias no sol. Onde deveriam estar os olhos havia apenas pele lisa, sem órbitas, sem pálpebras, apenas uma superfície contínua e úmida. Mas havia uma boca enorme, circular, que ocupava metade do rosto, escancarada num ó eterno e silencioso, como a boca de um bagre fora d'água, mas cheia de fileiras de dentes minúsculos e transparentes. Aquilo era o bicho do fundo. Eu já tinha ouvido histórias de velhos ribeirinhos, lendas que a gente escuta bebendo cachaça e ri depois. Mas não havia riso ali. A criatura terminou de sair do saco. O corpo era um tronco grosso, sem pernas, terminando numa cauda atrofiada e bifurcada. Ela brilhava com um muco que repelia a sujeira da lama. Ela não respirava ar. Eu via as guelras rasgadas no pescoço pulsarem freneticamente, buscando oxigênio na atmosfera que a sufocava. Ela estava morrendo ou sofrendo fora da água, e o som que saía daquela boca aberta era um gorgolejar úmido, o som de bolhas estourando em lama espessa. A criatura virou a cabeça sem olhos na minha direção. Ela não via, mas sentia. Sentia o calor do meu corpo, o cheiro do meu medo. Num movimento súbito e obsceno, ela se impulsionou com os braços, arrastando o corpo pesado pela lama numa velocidade impressionante para algo tão disforme. Ela não queria voltar para a água sozinha. A mão inchada e gelada agarrou o meu tornozelo. O toque foi a pior sensação da minha vida. Era frio como gelo seco e queimava a pele, uma viscosidade que parecia penetrar nos poros. Eu gritei, um grito rouco, de bicho acuado. Senti a força descomunal daquele ser me puxando para baixo, em direção ao rio. Eu caí de costas na lama, chutando freneticamente com a outra perna, acertando a cabeça mole e esponjosa da criatura. Meu pé afundou na carne dela como se fosse massa de pão podre, mas ela não soltou. Ela continuava a me arrastar, centímetro por centímetro, em direção à água turva. A boca aberta dela estava virada para mim, e eu vi, lá no fundo da garganta escura, aquela água preta borbulhando, subindo. O desespero me devolveu o controle das mãos. Eu tateei a cintura, encontrei o cabo da faca peixeira. Sem pensar, sem mirar, movido apenas pelo instinto de não ser levado para o fundo daquele rio maldito, eu desci a lâmina com toda a força no braço da criatura. A faca cortou a carne macia e gelatinosa sem resistência, chegando ao osso, ou cartilagem, que estalou. Um jato daquele líquido negro esguichou no meu rosto, queimando meus olhos, entrando na minha boca com gosto de óleo e cobre. A criatura soltou meu tornozelo e se contorceu, emitindo um som agudo, uma vibração que doeu nos meus dentes. Ela girou o corpo e se jogou para trás, deslizando pelo barranco liso e desaparecendo na água barrenta do Madeira com um mergulho silencioso, sem deixar quase nenhuma onda, apenas uma mancha de óleo negro que se dissipou na correnteza. Eu me arrastei para longe da margem, limpando o líquido preto do rosto, cuspindo e vomitando bile. Subi o barranco de 4, escorregando, chorando, sem olhar para trás. Corri pela trilha da mata, largando vara, linha, isca, tudo para trás. Eu corria e parecia ouvir o som daquele arame rangendo dentro da minha cabeça. Parecia sentir o cheiro daquele saco de estopa em cada árvore que eu passava.
Cheguei em casa coberto de barro e daquele sangue negro. Queimei minhas roupas no quintal. Esfreguei minha pele com bucha e sabão de coco até sangrar. Mas o cheiro de fundo de rio, aquele cheiro adocicado e podre, demorou meses para sair da minha memória olfativa. A marca dos dedos no meu tornozelo ficou roxa, depois preta, e a pele descascou como se tivesse sido queimada por ácido. Até hoje, a pele naquela área é insensível e fria. Não importa o calor que faça. Nunca mais pesquei no rio Madeira. Nunca mais cheguei perto de um barranco isolado. Dias depois do ocorrido, ouvi na rádio que 2 outros pescadores tinham desaparecido naquele mesmo trecho do rio. Encontraram apenas as canoas viradas e marcas de arrasto na lama, indo em direção à água. Ninguém nunca encontrou os corpos. Mas eu sei que eles pescaram algo que não deviam. Eu sei que o fundo do rio tem fome e que, às vezes, ele manda seus mensageiros inchados e cegos para buscar o que precisa dentro de sacos de estopa costurados com arame. Viver em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em meados de 2005, era conviver diariamente com a presença esmagadora do Rio Paraná, uma força da natureza que moldava não apenas a geografia da região, mas o caráter de quem habitava suas margens. Eu me chamo Geraldo Pires e, naquela época, minha vida era pautada por uma rotina de trabalho pesado na construção civil e pela solidão silenciosa de um homem que já havia enterrado muitos sonhos. A pescaria não era para mim um esporte ou um passatempo de fim de semana. Era uma necessidade espiritual, uma forma de lavar a poeira vermelha do canteiro de obras e silenciar o barulho das betoneiras que zumbiam na minha cabeça. Eu não tinha barco, nem motor, nem equipamentos caros. Minha pescaria era de barranco, feita com a paciência de quem espera a vida passar, sentado na beira da água barrenta, observando o sol morrer no horizonte vasto do cerrado. Minha situação financeira era precária. Vivia num quartinho de fundos alugado no bairro Jupiá, e o peixe que eu tirava do rio muitas vezes era a única carne que eu via no prato durante a semana. Aquele trecho do rio onde eu costumava ir ficava afastado da movimentação das prainhas turísticas e dos pescadores amadores que chegavam com seus isopores cheios de cerveja. Era um lugar de difícil acesso, onde a mata ciliar ainda resistia bravamente, criando um túnel de galhos e raízes que desembocava numa prainha de cascalho e lama. O rio ali era traiçoeiro, cheio de rebojos e correntezas invisíveis que puxavam para o fundo qualquer descuido. Naquela tarde de terça-feira, o calor estava sufocante, um mormaço úmido que fazia a camisa grudar nas costas e o suor escorrer pelos olhos, ardendo como sal. O céu estava limpo, de um azul quase branco, sem nenhuma nuvem para oferecer trégua. Eu desci o barranco com cuidado, sentindo o cheiro forte de limo e peixe, misturado com o aroma adocicado da vegetação em decomposição nas margens. Armei meu equipamento simples, uma vara de bambu reforçada e uma linha de mão grossa para peixe de couro, e me sentei numa pedra chata, acendendo um cigarro de palha para espantar os mosquitos que já começavam a rondar. O rio corria pesado, uma massa de água escura e impenetrável, guardando seus segredos sob a superfície espelhada. A pescaria transcorreu sem novidades nas primeiras horas. O sol começou a baixar, tingindo a água de dourado e vermelho, e a temperatura caiu ligeiramente, trazendo um alívio momentâneo. Foi quando a linha de mão, que eu deixava amarrada numa raiz de engazeiro, esticou. Não foi aquele puxão violento e elétrico de um dourado ou de um pintado caçando. Foi um movimento lento, contínuo e pesado, como se a correnteza tivesse decidido levar meu anzol para passear. Eu larguei a vara de bambu e corri para a linha de mão, sentindo a tensão do nylon cortar a palma da minha mão calejada. Comecei a puxar, esperando a briga,
O cabecear do peixe, a corrida para o fundo. Mas não havia vida na outra ponta. Havia apenas um peso morto, uma resistência inerte e colossal, como se eu tivesse fisgado um tronco submerso ou um pneu cheio de areia. Praguejei baixinho, frustrado com a possibilidade de perder o anzol e a chumbada, itens que fariam falta no meu orçamento apertado. A lógica ditava que eu cortasse a linha e esquecesse, mas a teimosia de pescador é uma doença. Eu continuei puxando, recolhendo a linha metro a metro, sentindo os músculos das costas queimarem com o esforço. O objeto vinha se arrastando pelo leito do rio, raspando no fundo, pesado como um cadáver. A água barrenta começou a se agitar perto da margem e eu forcei a vista na penumbra do crepúsculo para identificar o enrosco. Quando o objeto finalmente rompeu a superfície, não era madeira nem borracha. Era um volume disforme, escuro e encharcado, coberto de lodo e plantas aquáticas que pendiam como cabelos sujos. Com um último puxão, arrastei a coisa para a areia seca, ofegante, sentindo o cheiro de água estagnada invadir minhas narinas. Era um embrulho. Um saco de estopa grande, daqueles antigos, de trama grossa e áspera, que parecia ter passado anos ou décadas debaixo d'água. O tecido estava enegrecido, manchado de limo e barro, mas o que me chamou a atenção, o detalhe que fez um arrepio frio percorrer minha espinha apesar do calor, foi a amarração. A boca do saco estava fechada com uma corda de sisal grossa, encharcada e inchada, atada num nó complexo, um nó de laço antigo, do tipo que os velhos barqueiros usavam para amarrar cargas que não podiam se soltar de jeito nenhum. Aquele nó denotava intenção. Alguém tinha se dado ao trabalho de fechar aquilo com uma precisão cirúrgica antes de atirar nas águas do Paraná. Eu fiquei ali, parado, com as mãos na cintura, olhando para aquele fardo gotejante. O silêncio no barranco tornou-se absoluto. Os grilos pararam, o vento cessou, e até o barulho da água batendo nas pedras parecia ter diminuído de volume. A curiosidade lutava contra o instinto de preservação. A primeira ideia que me veio à mente foi a de um crime. Quantas histórias não corriam na cidade sobre desovas, sobre acertos de contas que terminavam no fundo do rio. Mas o formato do volume não parecia humano, ou pelo menos não parecia um corpo esticado. Era compacto, arredondado, como se alguém tivesse enfiado algo dobrado ali dentro. Eu tirei minha faca da bainha, a lâmina gasta e afiada, pensando em cortar a corda para verificar, mas algo me deteve. O saco se moveu. Não foi um movimento causado pelo declive do terreno ou pelo assentamento da carga. Foi uma convulsão. O tecido estufou de dentro para fora, como se algo estivesse respirando lá dentro, tomando fôlego. O som que acompanhou o movimento foi o de tecido molhado se esticando, um som úmido e tenso. Eu dei um passo para trás, a faca tremendo na minha mão. Aquilo pulsava. O saco começou a bater contra o chão de cascalho, tump, 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 num ritmo lento e espaçado. Não era o bater frenético de um peixe morrendo fora d'água. Era algo deliberado, forte. O cheiro mudou. O odor de rio e barro deu lugar a um fedor insuportável de lodo velho, de coisas que apodrecem em lugares fechados e úmidos, misturado com um cheiro acre que lembrava amônia. Minha mente tentava racionalizar desesperadamente. É um bicho, pensei. Alguém jogou uma ninhada de cachorros, ou um bicho do mato caiu na armadilha. Mas que bicho sobreviveria tanto tempo debaixo d'água num saco fechado? E que bicho teria aquele peso, aquela força surda? O nó de sisal, inchado pela água, começou a ceder sob a pressão interna. Eu vi as fibras da corda estalarem, uma a uma, rompendo-se com a força do que quer que estivesse lá dentro. O saco se rasgou na lateral, não pela boca, mas pelo meio. O tecido podre cedendo como papel molhado. E então eu vi a pele.
Não era pelo nem escama. Era uma pele cinzenta, lisa e brilhante, da cor de cimento fresco ou de argila de fundo de rio. Uma mão surgiu pelo rasgo, mas chamar aquilo de mão era um insulto à anatomia humana. Eram dedos longos, desproporcionais, com o dobro do comprimento de dedos normais, terminando em unhas grossas e escuras que pareciam feitas de pedra de rio. Aquela mão agarrou a terra seca da margem com uma força possessiva, cravando as unhas no solo duro, e puxou. De dentro da estopa rasgada, emergiu a mãe do encalhe. Eu não sabia o nome dela na época, só fui saber depois, conversando com os pescadores mais velhos que falavam sussurrando nos botecos. A criatura era baixa, talvez do tamanho de uma criança de 10 anos se ficasse em pé, mas sua constituição era robusta, atarracada. O tronco era largo, deformado, coberto por aquela pele cinza e úmida que parecia escorrer melado. Mas o que me paralisou, o que fez meu coração errar as batidas e o sangue fugir do meu rosto, foi a desproporção dos membros. Os braços eram imensos, longos como os de um macaco, tocando o chão com os cotovelos, enquanto as pernas eram curtas, atrofiadas e tortas, inúteis para caminhar. Ela não tinha cabelos. A cabeça era um domo liso e cinzento, manchado de lodo. Ela levantou o rosto na minha direção. Não havia nariz, apenas 2 fendas verticais no meio da face. A boca era um rasgo fino, sem lábios, costurada numa expressão neutra e terrível. Mas os olhos... Não havia branco nos olhos. Eram 2 esferas negras, líquidas e profundas, como poços de piche que refletiam a pouca luz do entardecer com uma inteligência maligna e antiga. Ela não emitiu som algum. Não houve grito, não houve rosnado. O horror daquela coisa era o seu silêncio absoluto. Ela apenas me olhou, e eu senti um peso nos ombros, uma tristeza profunda e uma vontade de me deitar ali mesmo e deixar o rio me levar. Mas o instinto de sobrevivência é uma besta selvagem. Quando ela se moveu, a paralisia quebrou. Ela não caminhava. Ela usava os braços longos para se arrastar, puxando o corpo pesado pela terra com uma velocidade assustadora, como um caranguejo deformado ou uma aranha que perdeu as pernas. O som do corpo dela raspando no cascalho era nauseante, um som de carne molhada sendo esfregada em pedra lixa. Ela veio na minha direção, focada, com uma determinação cega. As mãos longas batiam no chão, impulsionando-a para frente, e eu percebi que o alvo dela eram as minhas pernas. Ela queria me derrubar. Ela queria me levar para o nível dela, para a lama, para o encalhe. Eu larguei a faca, larguei a vara, larguei tudo. Girei nos calcanhares e corri em direção ao barranco íngreme que levava à estrada de terra. A subida era difícil, cheia de raízes e mato espinhoso, mas o medo me deu asas. Eu ouvia atrás de mim o som daquele arrasto frenético, o sh-clac das mãos de pedra e do corpo úmido batendo na terra. Ela era rápida, rápida demais para algo que se arrastava. Eu sentia o cheiro de lodo velho ficando mais forte. Sentia uma umidade fria nas minhas calcanhares, como se ela estivesse a centímetros de me tocar. Eu me agarrei numa raiz de angico e me puxei para o topo do barranco, rasgando a calça, esfolando os joelhos. Não ousei olhar para trás enquanto corria pela trilha de pescador que cortava a mata ciliar. O mato açoitava meu rosto, os galhos prendiam na minha roupa, mas eu corria como um animal fugindo do abate. Eu só parei quando meus pés tocaram o asfalto quente da rodovia que ligava ao bairro Jupiá, onde a luz dos postes trazia uma falsa sensação de segurança. Eu estava ensopado de suor e lama, o coração batendo tão forte que doía o peito, a respiração saindo em guinchos dolorosos. Naquela noite, eu não dormi. Tranquei a porta do meu quarto com a chave e empurrei a cômoda contra a madeira. Fiquei sentado na cama, segurando um pedaço de pau,
ouvindo cada ruído da rua, cada carro que passava, esperando ouvir aquele som de arrasto na calçada. O cheiro de lodo parecia ter impregnado minhas roupas, meu cabelo, minha pele. Eu tomava banho e o cheiro voltava, saindo dos meus poros. Na manhã seguinte, movido por uma curiosidade mórbida e pela necessidade de provar a mim mesmo que não tinha enlouquecido, chamei um compadre meu, o Tião, que tinha uma caminhonete. Não contei o que vi, disse apenas que tinha perdido meu equipamento e achava que tinha sido onça. Voltamos lá, armados, com o sol alto do meio-dia. Descemos o barranco com cautela. O saco de estopa ainda estava lá, rasgado, vazio, parecendo uma pele morta largada na areia. Mas o que me fez decidir ir embora de Três Lagoas dias depois foram as marcas. Havia um rastro na areia e na terra vermelha do barranco. Uma vala larga, lisa, como se um tronco pesado tivesse sido arrastado morro acima. As marcas das mãos longas estavam cravadas na terra dura, profundas, com a distância de uma braçada larga entre elas. O rastro subia o barranco, entrava na trilha da mata e seguia. Nós seguimos o rastro por um tempo. Ele não voltava para o rio. As marcas continuavam pela estrada de terra, firmes, constantes, em direção à cidade. Elas iam em direção às casas, aos bairros, às pessoas. Eu vendi minhas poucas coisas na semana seguinte e me mudei para o interior de São Paulo, longe de rios grandes, longe de barrancos. Mas até hoje, 20 anos depois, eu tenho pesadelos com aquela pele cinza e aqueles olhos de piche. E às vezes, quando chove muito e se formam poças de lama na rua, eu evito olhar muito de perto, porque eu sei que ela não voltou para a água. A mãe do encalhe saiu do rio naquele dia e, pelo rastro que deixou, ela foi procurar abrigo no meio de nós. A vida nas margens do rio São Francisco, especialmente na cidade histórica de Penedo, em Alagoas, carrega um ritmo próprio, uma cadência lenta e antiga que se confunde com o fluxo das águas barrentas do Velho Chico. Em 1987, a cidade respirava uma mistura de decadência colonial e a luta diária pela sobrevivência num Brasil castigado pela inflação e pela incerteza. Eu me chamo Zeca Moreno e, naquela época, minha existência se resumia a tentar manter um teto sobre a cabeça da minha família, equilibrando bicos de pedreiro durante o dia e a pesca artesanal nos finais de tarde. Não pescava por esporte ou por lazer contemplativo. A pesca era a garantia de proteína na mesa, a diferença entre dormir com o estômago roncando ou saciado. Eu conhecia o rio como conhecia as linhas da minha mão, respeitava suas cheias, temia seus remansos e sabia de cor os pontos onde o Piau e a Curimatã costumavam encostar. Penedo, com suas igrejas barrocas e sobrados seculares, projetava sombras longas sobre a água, criando um cenário que oscilava entre a beleza de cartão postal e uma melancolia profunda, quase palpável, que parecia emanar das pedras antigas do calçamento. Naquela tarde de quinta-feira, o calor de novembro castigava a pele sem piedade. O sol, uma bola de fogo branca e impiedosa, transformava a superfície do rio num espelho que feria os olhos. Eu decidi me afastar do porto das balsas, onde o barulho dos motores e a movimentação de gente espantavam os peixes, e segui por uma trilha estreita de Capim Santo e Jurema até um ponto conhecido como Curva da Viúva. Era um local de difícil acesso, onde a ribanceira era íngreme e o barro vermelho, sempre úmido, tornava a descida perigosa. Lá embaixo, no entanto, a água formava uma enseada tranquila, protegida por salgueiros chorões, que mergulhavam seus galhos na correnteza. A solidão ali era absoluta, quebrada apenas pelo canto das lavadeiras muito ao longe ou pelo ocasional pio de uma garça. Acomodei-me numa pedra chata
Organizei meus apetrechos simples, uma linha de mão grossa enrolada numa lata de óleo vazia, anzóis de aço temperado e iscas de massa caseira, e lancei a sorte na água escura. O rio corria pesado naquele dia, denso, carregando sedimentos de léguas acima, e o cheiro que subia da margem era o cheiro eterno do São Francisco. Lodo, peixe e terra molhada, um perfume que para mim significava casa e sustento. As primeiras horas foram marcadas pela frustração habitual do pescador. A linha permanecia frouxa, balançando apenas com a força da correnteza, sem o tremelicar característico de um peixe beliscando a isca. O sol começou a declinar, tingindo o céu de tons violentos de roxo e laranja, e as sombras das árvores se esticaram sobre a água como dedos longos e escuros. Eu já considerava recolher o material e aceitar a derrota, pensando na desculpa que daria em casa, quando senti a linha travar. Não foi uma batida, nem uma puxada. A linha simplesmente esticou até o limite e parou, tensa como uma corda de violão prestes a arrebentar. Minha primeira reação foi de aborrecimento, crente de que o anzol havia se prendido em alguma galhada submersa ou numa pedra do fundo, o que significaria perder o material e ter prejuízo. Comecei o procedimento padrão para desenroscar. Puxei a linha para os lados, soltei um pouco para ver se a correnteza ajudava, dei trancos secos. Nada. O anzol parecia soldado no leito do rio. Resignado, enrolei a linha na mão, protegida por um pedaço de pano para não cortar a pele, e comecei a puxar com força bruta, na esperança de trazer o galho junto ou, na pior das hipóteses, quebrar a linha de vez. Mas o que veio não foi um tronco rígido. Senti um peso descomunal, mas que cedia lentamente, arrastando-se pelo lodo do fundo. Era uma resistência elástica, pesada e inerte, que exigia cada gota de força dos meus braços calejados. O suor escorria pela minha testa, ardendo nos olhos, misturando-se com a poeira do rosto. Eu puxava, recolhia meio metro e puxava de novo, sentindo os músculos das costas queimarem. O objeto vinha subindo a ribanceira submersa, raspando no cascalho, pesado como um corpo morto. A água barrenta começou a borbulhar perto da margem, perturbada pela ascensão daquela carga indesejada. Quando o objeto finalmente rompeu a superfície, a luz do crepúsculo já estava fraca, dificultando a identificação imediata. Arrastei a massa escura para a areia seca, ofegante, sentindo o coração bater na garganta pelo esforço físico. Não era madeira. Era um volume disforme, envolto em camadas de lodo e algas. Limpei a sujeira superficial com a bota e percebi que se tratava de um saco. Um saco de estopa antigo, de trama grossa, escurecido pelo tempo de imersão, costurado de maneira grosseira nas laterais. O que mantinha a boca do saco fechada não era uma corda comum, mas um arame grosso, enferrujado e retorcido várias vezes, como se quem tivesse jogado aquilo ali quisesse garantir que o conteúdo jamais visse a luz do dia novamente. Fiquei parado, observando aquele fardo sinistro, enquanto o rio continuava seu curso indiferente atrás de mim. A atmosfera no barranco mudou de forma sutil, mas perceptível, assim que aquele saco tocou a terra seca. O som dos grilos e sapos, que começava a formar a sinfonia da noite, cessou abruptamente, criando um vácuo sonoro opressor. O vento, que soprava morno vindo do sertão, parou, deixando o ar estagnado e pesado. Eu olhava para o saco e uma sensação de repulsa instintiva crescia no meu estômago, um alerta primitivo que não tinha base na razão, mas na sobrevivência. A lógica sugeria que eu abrisse, que verificasse se havia algo de valor ou se era apenas lixo, mas meu corpo se recusava a chegar mais perto. O saco, imóvel na areia, parecia irradiar uma energia fria, uma presença que destoava do calor tropical de Alagoas. Foi então que o movimento começou.
Não foi algo brusco. Foi uma ondulação. O tecido grosso da estopa começou a se mover de forma rítmica, como se ondas passassem por dentro dele, de uma ponta a outra. Não parecia haver um animal se debatendo, tentando sair. Parecia uma massa líquida ou gelatinosa se agitando, mas com uma força que esticava a trama do tecido. Eu recuei 2 passos, segurando a faca de pesca com a mão trêmula. Deve ser um peixe grande que entrou e ficou preso. Tentei racionalizar, mas sabia que era mentira. Nenhum peixe se movia daquele jeito, em ondas lentas e coordenadas. E então, o som. De dentro do saco veio um som abafado. Não era um gemido nem um grunhido. Eram pancadas. Pancadas secas, duras, como se alguém estivesse batendo com um pedaço de madeira ou osso contra o chão, mas vindo de dentro do invólucro macio. Tum, tum, tum. O saco começou a pular levemente na areia, levantando poeira a cada impacto. O horror daquilo não estava na violência, mas na cadência. Era um ritmo deliberado, inteligente. O arame enferrujado que fechava a boca do saco começou a gemer. O metal, estressado, rangendo contra si mesmo. Eu vi o arame se distorcer, não por mãos externas, mas pela pressão interna, como se o conteúdo estivesse inchando, expandindo-se para romper o confinamento. O cheiro mudou. O odor familiar de rio e peixe desapareceu, substituído por um fedor que me fez cobrir o nariz com a camisa. Não era cheiro de podre comum de carniça úmida, era um cheiro seco, cheiro de poeira de sótão, de flores secas guardadas em livros velhos, de formol evaporado e de terra esturricada pelo sol. Era o cheiro da morte seca, preservada, mumificada, algo que não fazia o menor sentido vindo de um objeto que acabara de sair do fundo de um rio caudaloso. A dissonância entre a origem aquática e o cheiro árido causou uma vertigem na minha mente. O arame finalmente cedeu com um estalo metálico agudo, saltando longe, e a boca do saco se abriu lentamente, como uma flor negra e doente desabrochando na penumbra. Eu deveria ter corrido naquele momento. Deveria ter subido o barranco e deixado tudo para trás. Mas o pavor tem o poder de nos pregar no chão. Eu fiquei paralisado, assistindo ao impossível emergir da estopa. Primeiro, saíram as mãos. Mas não eram mãos inchadas pela água. Não tinham a pele enrugada de quem ficou submerso. Dedos de uva passa. Eram mãos esqueléticas, cobertas por uma pele cinzenta, esticada ao extremo sobre os ossos, seca como pergaminho. As unhas eram longas, amarelas e curvadas, parecendo garras de pássaro. Elas agarraram a borda do saco e puxaram o resto do corpo para fora com um movimento brusco e desconjuntado. A criatura que se levantou diante de mim, ali na margem do São Francisco, era uma afronta à natureza. Era humanoide, sim, mas de uma magreza extrema, onde cada costela, cada vértebra, cada osso da bacia era visível sob a pele fina e cinzenta. Ele não estava molhado. A água do rio parecia repelir sua pele. Ele estava completamente seco, empoeirado, como se tivesse saído de uma tumba no deserto e não do leito de um rio. Era o afogado seco, a lenda que os antigos contavam sussurrando sobre os mortos que o rio rejeita, que não apodrecem, mas secam, sugados pela própria essência mística das águas, condenados a uma sede eterna. Ele se ergueu sobre as pernas finas e tortas, os joelhos estalando alto, um som de galho seco quebrando que ecoou no silêncio do anoitecer. Ele era alto, curvado para a frente. O rosto era uma máscara de couro esticado. Não havia lábios, apenas dentes expostos num sorriso perpétuo e macabro, dentes longos e amarelados cravados em gengivas negras e retraídas. O nariz era apenas 2 buracos na face achatada, e os olhos não existiam. As órbitas estavam vazias, poços de escuridão profunda, mas eu sentia com uma certeza gélida que ele estava me vendo.
Ele virou a cabeça na minha direção com um movimento mecânico, travado. Ele abriu a boca e tentou falar ou gritar, mas não saiu som de voz. Saiu um som de ar passando por uma garganta ressequida, um chiado de folha seca sendo arrastada no cimento. O cheiro de pó e morte antiga ficou insuportável, me sufocando. Ele deu o primeiro passo na minha direção. Não foi um passo trôpego. Foi um movimento rápido, agressivo. Ele levantou os braços longos com aquelas mãos de garra e avançou. Ele não corria, ele marchava, batendo os pés secos na terra com um peso que não condizia com sua magreza. O mais aterrorizante não era a aparência, era o fato de que ele, vindo da água, buscava a terra com desespero, buscava o calor, buscava a vida que eu tinha e ele não. O transe do terror se quebrou quando ele estava a poucos metros de mim. Eu larguei tudo e disparei barranco acima. A subida era íngreme, o barro escorregadio cedia sob meus pés e eu caí de joelhos, arranhando as mãos em raízes e pedras. Ouvi atrás de mim o som daquela coisa subindo. Não era o som de passos na lama, era o som de algo duro batendo na terra, toque, 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 rápido e ritmado. Ele era ágil, ele não cansava. Eu não olhei para trás. Eu sabia que se olhasse aquele rosto de caveira seca mais uma vez, eu morreria de pavor ali mesmo. Alcancei o topo do barranco com os pulmões queimando, o ar faltando, e me lancei para a estrada de terra que levava de volta à cidade. Eu corria no meio da escuridão, guiado apenas pela pouca luz da lua e pelo instinto de sobrevivência. Eu sentia que ele estava logo atrás. Podia ouvir aquele chiado seco da respiração dele. Podia sentir o cheiro de poeira velha no meu cangote. Eu gritava por socorro, mas minha voz saía falhada, rouca. Só parei quando vi as luzes das primeiras casas do bairro de Barro Vermelho. Desabei na frente de um bar onde alguns homens jogavam dominó, pálido, sujo de terra, tremendo como vara verde, incapaz de formular uma frase coerente. Eles me deram água com açúcar, tentaram me acalmar, achando que eu tinha sido picado por cobra ou assaltado. Quando consegui falar, gaguejando, contei sobre o saco e o homem seco. Alguns riram, outros, os mais velhos, ficaram sérios e fizeram o sinal da cruz. Convenci 3 deles, armados com facões e lanternas, a voltarem comigo até o local, movido por aquela necessidade humana estúpida de provar que não estamos loucos. Quando chegamos lá, iluminando o barranco com as lanternas amareladas, o cenário estava vazio. O rio corria tranquilo, indiferente, mas a prova estava lá, para quem quisesse ver. O saco de estopa estava jogado na areia, rasgado de dentro para fora, seco como se nunca tivesse tocado a água. E na lama da margem, subindo o barranco, havia pegadas. Não eram pegadas de pés descalços comuns. Eram marcas fundas, ossudas, longas, sem a impressão da carne, apenas do osso contra a terra. As pegadas subiam até a estrada e, de repente, no meio da terra batida, elas desapareciam. Simplesmente sumiam, como se a coisa tivesse evaporado ou voado. Eu nunca mais voltei a pescar naquele ponto. Na verdade, vendi minha tralha de pesca na semana seguinte. A visão daquele ser, a contradição de uma criatura que sai do fundo do rio completamente seca e sedenta, quebrou algo dentro de mim. Mudei de profissão, fui trabalhar em oficina mecânica, longe da beira do rio. Mas a sequela ficou. Eu desenvolvi um medo irracional de coisas secas. Não suporto tocar em papel velho, em folhas secas de outono, em tecidos engomados. O som de algo raspando, seco, me faz suar frio instantaneamente. E nas noites de vento, quando a poeira bate na janela, eu ainda acho que é ele, o afogado seco, vindo terminar o que começou, vindo buscar a umidade da minha vida para saciar a sede eterna dele. A umidade de Corumbá, no ano de 1993, não era apenas uma condição climática, era uma presença física, quase uma segunda pele que vestíamos ao acordar e só despíamos, com sorte,
debaixo do chuveiro frio. Quem vive na fronteira oeste, onde o Pantanal se alarga e o Rio Paraguai dita as regras de comércio e sobrevivência, aprende cedo que a noite ali possui uma densidade diferente. Eu me chamo Milton Aranha e naquela época trabalhava como vigia noturno em um depósito de calcário desativado, uma estrutura fantasma de ferro e concreto que margeava o rio. O salário era curto, a inflação ainda assombrava o bolso do brasileiro recém-saído de crises econômicas, e a solidão do turno da madrugada era minha única companheira fiel. Minha vida se resumia a rondar galpões vazios e, para enganar a fome e o tédio, pescar nas horas mortas. Eu não era um pescador de técnica apurada ou equipamentos caros. Usava apenas uma linha de mão grossa, anzóis de aço forjado e iscas vivas que eu mesmo capturava nas poças de lama deixadas pela vazante. Aquele ponto do rio, logo atrás dos galpões, era um lugar onde a civilização parecia ter desistido de avançar. O mato crescia desordenado entre as ferragens enferrujadas das antigas correias transportadoras, e a margem era um declive íngreme de barro preto e raízes de aguapé. A escuridão ali era absoluta, quebrada apenas pelo brilho distante das luzes da cidade, ou, muito ocasionalmente, pelo farol de uma chata boliviana subindo o rio com carga de soja ou combustível. Naquela madrugada de quinta-feira, o calor não dera trégua nem mesmo às 3 da manhã. O ar estava parado, estagnado, carregado com o cheiro de óleo diesel, lodo e vegetação apodrecida, que é a assinatura olfativa do Rio Paraguai. Eu desci o barranco com a lanterna desligada para economizar pilha e para não atrair os mosquitos que formavam nuvens vorazes. Acomodei-me sobre uma laje de concreto quebrada que avançava sobre a água. Preparei a isca, um tuvira gordo e liso, e lancei a linha na escuridão líquida. A chumbada tocou a água com um som abafado e afundou rápido, buscando os poços onde os pintados e jaus costumavam caçar. Acendi um cigarro de palha, protegi a brasa com a mão em concha e esperei, ouvindo a orquestra noturna dos sapos e o zumbido incessante da vida pantaneira. A pescaria noturna é um exercício de sensibilidade. Você não vê o peixe, você o sente através da vibração do nylon na ponta do dedo. As primeiras horas transcorreram na normalidade monótona de sempre. Alguns toques rápidos de piranhas roubando a isca, o puxão de um bagre pequeno que devolvia a água. Mas, por volta das 4 da manhã, quando o silêncio da madrugada atinge seu ponto mais profundo, a linha se comportou de maneira anômala. Não houve a batida elétrica de um predador, nem a corrida desenfreada de um peixe fisgado. A linha simplesmente pesou. Foi uma tensão gradual e contínua, como se a correnteza tivesse subitamente triplicado de força, ou como se o fundo do rio tivesse se levantado para engolir meu anzol. Eu segurei o carretel com firmeza, esperando o cabeceio característico de um peixe grande, mas não veio nada. Apenas aquele peso morto, colossal, ancorado na lama profunda. A primeira reação da mente é sempre buscar o conforto da lógica. Pau, pensei. O rio estava cheio de troncos submersos, pausadas que desciam a correnteza e se enroscavam em tudo. Com resignação, comecei o trabalho braçal de tentar soltar ou arrebentar a linha. Puxei para a esquerda, para a direita, dei trancos secos. Nada cedia. Decidi então recolher na força bruta, enrolando a linha na mão protegida por um pano grosso, preparado para perder o anzol se a linha partisse. Mas, para minha surpresa, o peso começou a ceder. Não era um tronco preso no fundo. Era algo móvel, mas que se arrastava com uma relutância geológica. Eu puxava, sentindo os músculos das costas e dos ombros arderem com o esforço, e o objeto vinha deslizando pelo leito do rio, sem nadar, sem lutar, apenas existindo como um fardo inerte.
A cada metro de linha recuperada, a sensação de desconforto aumentava. Havia uma qualidade morta naquele peso que me perturbava. Não tinha a vibração da vida, nem a rigidez total da madeira. Parecia frouxo. A água barrenta perto da margem começou a se agitar, perturbada pela massa que ascendia das profundezas. Eu liguei a lanterna, o facho de luz amarelada cortando a escuridão, tentando penetrar a turbidez da água. O que emergiu não foi um tronco, nem um pneu velho, nem o corpo de um animal inchado. Era um volume arredondado, coberto de algas escuras e lodo. Com um último esforço que me fez grunhir e quase escorregar na laje molhada, arrastei a coisa para a parte seca do concreto. O cheiro que subiu junto com o objeto era nauseante, uma mistura de água estagnada há séculos, peixe podre e algo químico, acre, que lembrava couro curtido com urina. Eu fiquei de pé, ofegante, o suor escorrendo frio pelas minhas têmporas, iluminando minha captura. Era um saco grande, feito de um material que parecia couro cru ou uma estopa muito grossa e antiga, tingida de marrom escuro pela imersão. Ele estava inchado, distendido, como se contivesse algo que pressionava suas paredes internas com força máxima. Mas o detalhe que fez meu estômago revirar não foi o tamanho, foi a costura. A boca do saco não estava amarrada, ela estava costurada. Alguém tinha usado um arame grosso, oxidado, passando-o através do tecido grosso em pontos irregulares e brutais, fechando aquele invólucro com uma determinação maníaca. As pontas do arame estavam retorcidas, formando ganchos cruéis que brilhavam úmidos sob a luz da minha lanterna. A atmosfera ao meu redor sofreu uma alteração palpável. O zumbido dos insetos, que até então era uma constante ensurdecedora, cessou. O rio, que sempre batia nas pedras com um ritmo de lavadeira, parecia ter se acalmado, transformando-se num espelho de óleo negro. Eu estava sozinho com aquele objeto pulsante de significado ruim. A razão gritava para eu cortar a linha, chutar aquilo de volta para a água e correr para a guarita. Eu sabia, com a intuição de quem vive na fronteira, que nada de bom vem dentro de sacos costurados e jogados no rio. Podia ser um corpo, podia ser droga, podia ser bruxaria, mas a curiosidade humana é uma falha de design terrível. Eu me aproximei, a faca na mão, trêmulo. Foi então que o saco pulsou. Não foi um movimento de algo vivo se debatendo, tentando escapar. Foi uma expansão. O tecido esticado inflou e depois relaxou, num ritmo lento e doentio, fum, fum, como um pulmão gigante e asmático tentando respirar fora d'água. Eu recuei, batendo as costas numa viga de ferro. O som que veio de dentro não era humano nem animal. Era o som de cartilagem estalando, de juntas sendo deslocadas e recolocadas no lugar. Clec! Croc! Eram estalos secos, abafados pela grossura do tecido encharcado. O arame da costura começou a vibrar. Eu vi, com horror fascinado, o metal enferrujado se desenrolar sozinho. Não havia mãos invisíveis. Era a pressão interna, ou uma vontade própria do material, que fazia o arame girar e se soltar, caindo no concreto com um tilintar metálico que soou alto demais naquele silêncio sepulcral. A boca do saco se abriu. Não houve explosão, nem movimento brusco. O tecido simplesmente cedeu, escorregando para os lados como a pele de uma fruta podre se abrindo. E de dentro surgiu o velador do peso. Eu não tinha nome para aquilo na hora. Minha mente, em pânico, tentava catalogar o que meus olhos viam, buscando referências em pesadelos ou filmes. Mas nada se encaixava. A criatura que se ergueu daquele invólucro apertado era humanoide, mas desafiava a biologia. Ela era alta, absurdamente alta para ter cabido naquele espaço. Conforme se levantava, seus membros se desdobravam de ângulos impossíveis, como uma aranha saindo de um ovo pequeno demais. A pele da criatura
era o que mais aterrorizava. Não tinha cor de gente, viva ou morta. Era de um tom bege sujo, amarelado como pergaminho antigo, e estava completamente coberta de marcas. Eram sulcos profundos, valas na carne, marcas de nós. O corpo inteiro dele, braços, pernas, tronco, pescoço, parecia ter sido amarrado com cordas grossas por uma eternidade, e a carne tinha crescido ao redor dessas amarras, criando padrões de estrangulamento que cobriam cada centímetro de sua superfície. Ele não estava molhado. Apesar de ter saído do rio, apesar de o saco estar encharcado, a pele dele estava seca, poeirenta, exalando aquele cheiro de couro velho e confinamento. Ele não tinha rosto, não no sentido convencional. A cabeça era alongada, calva, coberta pelas mesmas marcas de cordas e nós que deformavam o crânio. Onde deveriam estar os olhos havia apenas a pele esticada e pálida, com afundamentos profundos que sugeriam órbitas vazias por baixo. A boca era costurada, literalmente. Fios negros parecidos com crina de cavalo ou linha de pesca antiga atravessavam os lábios cinzentos, selando qualquer som que pudesse sair dali. Ele ficou de pé diante de mim, curvado, os braços longos demais pendendo até quase tocar os joelhos, as mãos grandes e espalmadas, com dedos que pareciam ter sido quebrados em várias juntas. Ele não me atacou. Ele não rugiu. Ele apenas ficou ali, parado, vibrando com uma tensão contida, como uma corda de violino prestes a arrebentar. A cabeça sem olhos estava virada levemente para o lado, como se ele estivesse ouvindo algo muito distante, ou talvez ouvindo o som do meu coração que batia tão forte que doía meu peito. Eu estava paralisado, a lanterna tremendo na minha mão, o feixe de luz dançando sobre as cicatrizes de nó no peito daquela coisa. O tempo pareceu distorcer. Segundos viraram horas. Eu sentia que se eu não me movesse, ele ficaria ali para sempre, velando aquele momento, velando o peso da atmosfera. Mas o medo me traiu. Minha perna, num espasmo involuntário de recuo, raspou no cascalho do chão. O som foi mínimo, um arranhar de sola de bota na pedra. Foi o gatilho. A reação da criatura não foi natural. Não houve a aceleração de um corpo físico ganhando velocidade. Foi instantâneo. Num piscar de olhos, a imobilidade e estatuaria se transformou num borrão de movimento. Ele não correu. Ele se projetou para frente. Num segundo ele estava a 5 metros. No outro ele estava a 1 palmo do meu rosto. Eu senti o deslocamento de ar, um vento seco e fedorento que me atingiu. Eu pude ver na proximidade terrível a textura porosa das marcas de corda no pescoço dele. Pude ver a linha preta esticada nos lábios costurados vibrar com um som gutural abafado, um gemido de frustração e fome contida. O instinto de sobrevivência, aquela voz animal que grita quando a mente humana falha, assumiu o controle. Eu não pensei. Eu me joguei para trás, caindo sentado, e me arrastei de costas, chutando o ar, gritando sem voz. Larguei a lanterna, larguei a vara, larguei a dignidade. Levantei-me tropeçando e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, subindo o barranco íngreme de 4, agarrando em espinhos, em lama, em raízes, sem sentir dor. A escuridão atrás de mim parecia sólida. Parecia que mãos invisíveis tentavam agarrar minha camisa. Eu ouvia um som atrás de mim, não de passos, mas de algo pesado caindo e levantando, num ritmo frenético e quebrado. Tump-clac, tump-clac. Alcancei o pátio do depósito, iluminado pelas luzes de mercúrio alaranjadas, e corri para a guarita. Tranquei a porta de metal, passei o ferrolho, empurrei a mesa contra a entrada. Fiquei ali, encolhido no canto, segurando o revólver calibre 38 que o patrão deixava para a segurança, apontando para a porta, tremendo, chorando de soluçar. O silêncio voltou. Não houve batidas na porta. Não houve tentativa de invasão.
Apenas o silêncio pesado da madrugada de Corumbá. Eu esperei o sol nascer para ter coragem de sair. Quando a luz da manhã iluminou o pátio, a realidade parecia ter voltado ao normal. Mas o mundo parecia diferente, desbotado. Fui até a beira do barranco, acompanhado de 2 caminhoneiros que estavam chegando para carregar, mentindo que tinha visto uma sucuri gigante. Eu precisava ver. Eu precisava saber se tinha sido um delírio do sono ou da solidão. Lá embaixo, na laje de concreto, minha lanterna ainda estava acesa, a luz fraca morrendo com o dia. A vara de pesca estava quebrada ao meio, mas o saco não estava rasgado no chão. Ele estava de volta na água, mas não estava boiando nem afundado. Ele estava preso na margem, meio submerso, inchado novamente, fechado. O arame estava lá, costurando a boca do saco, brilhando como se fosse novo. Ele balançava suavemente com a marola do rio, batendo contra a laje de concreto. Toque, toque, como se estivesse esperando, como se nunca tivesse saído. Ou pior, como se tivesse entrado de volta voluntariamente para esperar o próximo pescador, o próximo curioso, a próxima vítima para velar. Eu pedi demissão naquele mesmo dia. Não voltei nem para pegar minhas roupas no armário do alojamento. Peguei o primeiro ônibus para Campo Grande e nunca mais coloquei os pés na beira do rio Paraguai. Mudei de profissão. Trabalho hoje em escritório, num prédio alto, longe do chão, longe da água. Mas a sequela ficou. Eu não suporto nós. Não uso gravata, não uso tênis de cadarço. Se vejo uma corda com um nó apertado, sinto falta de ar, sinto minha garganta fechar. E às vezes, quando estou sozinho em casa e o silêncio da noite aperta, eu tenho a sensação nítida de que, se eu olhar rápido para o canto da sala, vou ver aquela figura alta e curvada, coberta de marcas, parada, imóvel, apenas esperando eu dar o primeiro passo.